Jesus se intitulava Filho de Deus. Aí provocava os homens, eles não aceitavam que Jesus se fizesse ser filho de Deus. E, consequentemente, sendo filho de Deus, Jesus era Deus. Então isso provocava a ira dos líderes religiosos da época. E outra coisa que provocava também a ira da sociedade na época era o fato de Jesus dar sempre atenção especial às pessoas desprezadas da sociedade. As pessoas marginalizadas da sociedade recebiam toda a atenção, todo o carinho e todo o cuidado de Jesus. Então isso provocava muito a fúria dos inimigos, não é? Nós lembramos, por exemplo, quando Jesus teve aquele encontro com aquela prostituta, né? Ela veio já, estavam em vias de apedrejar ela, porque na lei de Moisés falava que a mulher que fosse apanhada em adultério era para morrer apedrejada. Então eles já vieram prontos ali para só para desafiar Jesus e já com as pedras nas mãos para matar a mulher apedrada. E Jesus, tão bondosamente, defendeu aquela mulher de ser morta numa morte tão humilhante e triste, e ainda perdoou os pecados dela, né? E falou para ela: só não cometa mais esse pecado, mas vá em paz, você está salva. Outra vez, quando Jesus estava passando, tinha o cego Bartimeu, um cego, é, vamos dizer, fedorento ali, mal cuidado, né? Com falta de banho, falta de tudo, na miséria, na beira da estrada. E quando ele ia passando, o cego abriu a boca no mundo, e os que cercavam Jesus mandavam o cego ficar quieto para não perturbar o mestre, mas ele disse: manda ele vir aqui. E quando o cego chegou na frente de Jesus, né, além de Jesus conversar com ele, ainda curou ele da cegueira, ainda disse: a tua fé te salvou. E assim era. Aquela mulher do fluxo de sangue, irmãos, ela era marginalizada pela sociedade, porque aquela hemorragia que ela tinha tornava a mulher imunda. Ela não podia ter contato com ninguém da sociedade, porque ela era imunda perante a lei de Moisés por causa daquele fluxo de sangue que ela sofria, não é? Mas quando ela viu que Jesus ia passando, ela veio, abriu espaço pelo meio da multidão e chegou até Jesus, porque ela dizia: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu vou ficar curada. Quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela foi curada, diz a palavra, e ainda Jesus disse: vá em paz, a tua fé te salvou. Então, irmãos, Jesus dava atenção especial, e eu quero ver com vocês nesta noite, aqui no capítulo 19 de Mateus, quando houve aquele encontro maravilhoso do Zaqueu com Jesus. O Zaqueu também era um outro marginalizado, era rico, era poderoso, mas perante as autoridades religiosas e a sociedade, o Zaqueu era mal visto. Aquele povo tinha um ódio do Zaqueu. Por que que eles tinham ódio do Zaqueu, irmãos? Vejam, na época do Zaqueu e de Jesus passando por ali, Israel estava sob o domínio de Roma. Roma tinha tomado o país de Israel e estava dominando Israel. E sob esse domínio corrupto de Roma, ditatorial, eles impunham impostos muito pesados para a nação de Israel pagar para o governo de Roma. E o Zaqueu, sendo do povo de Israel, sendo israelita de nascença, ele foi pedir emprego para as autoridades romanas.
para trabalhar na coletoria de impostos, para arrecadar os impostos dos próprios patrícios dele. E ele arrumou esse emprego e foi trabalhar então na coletoria para receber impostos dos próprios patrícios. E isso causou uma revolta muito grande nos irmãos, vamos dizer, nos patrícios dele, porque, pô, o cara é da nossa turma, é da nossa raça, do nosso sangue, vai arrumar emprego com o nosso opressor para nos oprimir mais ainda. Então ele era odiado pela nação, pela própria nação dele, porque ele se tornou também um opressor dos próprios patrícios dele. Então ele era odiado da sociedade, pela sociedade, odiado pelos líderes religiosos, mas ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali, né? Então nós vamos meditar rapidamente com vocês nesse texto aqui de Mateus 19, do versículo 1 até o versículo, não sei qual versículo que nós vamos chegar no nosso tempo do culto, né? Então veja, Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Jericó, irmãos, era uma cidade muito importante na época de Jesus. Vocês possivelmente já têm visto as ruínas de Jericó nos programas aí, né? Na televisão. Hoje tem as ruínas, mas naquele tempo ela era uma cidade, era uma metrópole da época, muito forte economicamente. Então Jesus estava passando, porque tinha Jericó, que ele chamava Jericó de baixo e a Jericó de cima. Quem já conhece a cidade ali de dois vizinhos já sabe como é que funciona isso. Dois vizinhos é duas cidades emendadas, só que antes do rio uma parte, depois do rio a outra. Jericó era assim, e Jesus estava passando por Jericó, quando Zaqueu ouviu falar que ele estava passando. Então morava ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Irmãos, só essa palavra que fala que ele era um homem rico, já diz muito a respeito do Zaqueu. Porque, como eu disse para vocês, Lucas 19, como eu disse para vocês, eu falei Mateus, mas vocês também, que está louco. Jesus amado, tenha misericórdia de vocês. Você pensou que a tua Bíblia estava errada? Meu Jesus amado. Mas é Lucas 19, irmãos. 19 do 1 em diante. Então essa explicação aqui que diz que Zaqueu era um homem rico, irmãos, já nos diz muito. Por quê? Porque o povo de Israel já deduzia que a riqueza dele era de roubo. Roubava dos impostos dos próprios irmãos. E ele, por isso, era muito odiado. Agora veja, o nome dele era Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ou seja, além dele ter se tornado um opressor dos próprios patrícios, ele ainda era chefe de uma equipe de cobradores de impostos. Ele era chefe de uma equipe ali que vivia para oprimir os seus próprios patrícios, seus próprios conterrâneos, né? Agora veja, irmãos, ele era um homem rico, mas nesta passagem assim nos mostra que mesmo sendo rico, ele tinha um vazio no coração dele, que a riqueza que ele possuía não tinha conseguido preencher esse vazio. Todo ser humano tem esse vazio, irmãos. Sabia? Deus, quando criou o ser humano,
Ele deixou um espaço em cada ser humano que é para ele mesmo habitar. Mas como o ser humano se distancia do seu Criador, foge do seu Deus, não quer ter contato com o seu Deus, então fica esse vazio dentro do ser humano. E nesse vazio, a maioria ou todos os que não ocupam esse espaço com a presença de Deus, eles buscam preencher esse espaço com N coisas que esse mundo oferece. Uns buscam preencher esse espaço com dinheiro, com riquezas, com bens materiais. Outros buscam preencher esse espaço com vícios. Como hoje em dia está muito aí a droga, essa coisa de, alucinógenos, a maconha, a cocaína, o crack e outras drogas. Muitos buscam preencher esse espaço com essas drogas que o mundo oferece. Outros procuram preencher esse espaço na prostituição e adultérios e pecados da ordem sexual e essas coisas mais. Outros buscam preencher na fama, no sucesso, enfim, várias situações eles buscam preencher esse espaço. Mas todos chegam à conclusão que nada neste mundo é suficiente para preencher esse espaço que pertence unicamente ao nosso Deus. É tão verdade isso, que quando a pessoa tem um relacionamento fiel, obediente com Deus, ela se sente uma pessoa realizada na vida. Mesmo que em outras diversas áreas da vida não corram lá tão bem as coisas para o lado dela, mas se ela tem um relacionamento maravilhoso com Jesus, ela é plenamente satisfeita. Ela está satisfeita de uma forma que o egoísmo sai fora, a ganância sai fora, aquela correria por mais e mais e mais, essas coisas, tudo sai porque ela se sente satisfeita com a presença de Jesus. Não é verdade, irmãos? Então veja, mas o Zaqueu, não obstante ser um homem rico, ele sentia que faltava algo para preencher, para lhe dar a real satisfação na sua vida. Então, quando ele ouviu falar, que Jesus ia passando por ali, a palavra diz no versículo 3, que ele estava tentando ver quem era Jesus. Ele ouviu falar das maravilhas que Jesus estava fazendo naquela região, os encontros maravilhosos que as pessoas tinham tido com Jesus, os milagres que Jesus operava, curando cegos, aleijados, mudos, restaurando vidas. Quando ele ouviu que aquele homem estava entrando na cidade onde ele morava, ele entendeu que era a grande oportunidade da vida dele. Então ele pôs no coração: eu preciso me encontrar com esse homem. Só que tinha um problema, irmãos. Aonde Jesus andava, era a multidão que andava cercando Jesus. Jesus, quando queria ter um tempinho de descanso junto com os discípulos, ele precisava fugir para um lugar deserto, porque senão a multidão não deixava Jesus descansar. E assim não foi diferente nessa ocasião. Vinha vindo Jesus, mas vinha com ele uma grande multidão. E aí nós vemos que essa grande multidão já se tornava uma barreira para que o Zaqueu pudesse ter um encontro com Jesus. A multidão, irmãos, ali cercando Jesus e apertando com Jesus, se tornava uma barreira que, se a pessoa literalmente não decidisse de alguma forma ultrapassar aquela barreira, ela dificilmente conseguiria chegar a ter um contato
contato com Jesus. Irmãos, essa multidão que a palavra de Deus nos fala aqui, ela também simboliza muitas coisas na nossa vida, na nossa busca pelo Senhor. Para nós termos uma busca e um encontro com Jesus, nós também temos muitas dificuldades para superar. Essa multidão muitas vezes pode representar na minha vida ou na tua vida pessoas da nossa própria família que muitas vezes se tornam impedimentos para que nós não tenhamos uma experiência com Jesus. Essa multidão se torna muitas vezes os nossos interesses pessoais, que são tantos propósitos, tantos planos, tantos projetos que sufocam nossa condição de poder ter um encontro verdadeiro com Jesus. Sabe, muitas vezes a pessoa, no fundo do coração, ela sofre esse vazio, ela sente essa necessidade de realmente ter um encontro verdadeiro com Deus, com algo sobrenatural, algo diferente de tudo que ela já tem provado, mas ela enrosca nessas multidões de coisas que sufocam a vida dela e não permitem que ela supere essas multidões e possa ter um encontro com Jesus. Quem sabe é o problema de alguns de nós aqui. Até há tempos frequentando a igreja evangélica, frequentando a igreja dos crentes, mas ainda nunca conseguiu de verdade ter uma experiência real com o Senhor. Pode acontecer de nós estarmos presos em situações na nossa vida que não nos deixam chegar até Jesus e ter uma experiência real com Jesus de verdade. Aqui o Zaqueu enfrentou de cara essa multidão que cercava Jesus e ela se tornou uma dificuldade para o Zaqueu. Mas a verdade, irmãos, que além dessa multidão que cercava Zaqueu, a Bíblia diz que ele era um homem de baixa estatura, ele era pequeno. Se ele fosse um homem alto, quem sabe por cima da multidão ele podia ver alguma coisa de Jesus, mas ele era um homem baixinho, para agravar mais, aí ele não conseguia literalmente, nem ver Jesus de longe ele não conseguia, por causa da baixa estatura dele. Agora o que chama atenção, irmãos, que esse desejo de ver Jesus, de encontrar-se com Jesus, foi mais forte na vida do Zaqueu, que fez com que ele superasse essas barreiras que aparentemente seriam intransponíveis para a pessoa. Ele quando viu aquela multidão, e com certeza se olhou e disse, mas eu sou baixinho, eu não vou conseguir ver. Ele não se entregou, ele disse, eu vou tomar uma atitude, eu vou achar um jeito, eu vou superar essas barreiras, mas eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso ver Jesus de perto. Meus amados irmãos, é assim até hoje. A pessoa que hoje decida buscar conhecer Jesus de perto, ela precisa literalmente ter um desejo muito forte no seu coração, porque se ela não desejar de verdade ter uma experiência com Jesus, dificilmente ela vai chegar a ter uma experiência com Jesus, porque são muitas as barreiras que nós temos que transpor. Muitas as barreiras que se apresentam no nosso caminho para tentar impedir de nós verdadeiramente termos um andar com Deus. Veja você mesmo qual seria a tua barreira, o que é que te impede de você poder ter um andar mais íntimo com o teu Senhor, que te impede de verdadeiramente você provar, desfrutar no teu dia a dia a presença, a companhia, a amizade, uma parceria íntima com o Senhor Jesus. Pode ser que você já observou
que você foi até uma altura nessa tua busca por Jesus, mas de repente empacou naquele lugar, e você sente que não avança mais, que você não cresce mais, que você ficou parado ali naquela altura da tua busca com Jesus, e você sabe que tem mais de Jesus. Jesus é muito mais do que nós já temos provado. Jesus é muito maior do que nós conhecemos Ele. Ele é muito grande, Ele é poderoso. De repente nós, irmãos, na nossa jornada, na nossa busca por Jesus, não temos tido nada mais do que um simples vislumbre da pessoa de Jesus. Mas Jesus é o Criador do céu e da terra, de todo o universo. Ele é Deus, Ele é poderoso. A Bíblia diz que Ele é tão grande, que Ele está sentado no seu trono lá na glória, e os seus pés descansam num banquinho aqui na face da terra. Esse é o tamanho do nosso Senhor Jesus. Pode ser também que você acha que já conhece muito de Jesus e está satisfeito, mas eu quero dizer para você que Jesus é mais. Se você quiser mais, Ele tem mais. Quanto mais você buscar a Ele, mais Ele vai se revelando a você. Quanto mais tempo você dedicar em buscar a Ele, mais você vai conhecendo a Ele, e você vai eternamente conhecendo a Jesus, e nunca você vai conhecer tudo de Jesus, porque Ele é infinito. Ele é infinito. O que nós conhecemos é apenas um vulto de Jesus. Tem muito mais para nós conhecermos. A Bíblia chega a dizer que no dia que nós nos encontrarmos com Ele nas nuvens, na volta dEle para levar a igreja, nós o veremos face a face e contemplaremos o seu rosto, assim como Ele é. Meu Deus maravilhoso. Então Zaqueu tinha uma vontade ardente no coração. O desejo de conhecer Jesus no coração dele estava tão forte, que essas barreiras que se apresentaram não foram suficientes para impedi-lo de prosseguir até se encontrar com Jesus. Então o que Zaqueu fez, irmãos, no versículo 4? Então ele correu adiante da multidão. Ele deixou a multidão para trás, ele passou na frente e subiu numa figueira brava para ver Jesus. Irmãos, dizem os conhecedores da região, que em várias traduções da Bíblia diz que ele subiu num sicômoro, né? Aqui nessa tradução linguagem de hoje fala figueira brava. Dizem os entendidos que era uma árvore cheia de espinhos no tronco, mas era muito frondosa, tinha bastante folhagem nos galhos. Então Zaqueu, mesmo tendo que subir num tronco da árvore espinhosa, ele subiu e ficou escondido entre as folhagens daquela árvore. Eu creio até que ele, receioso, ele pensou que talvez, como será a reação da multidão se eles me perceberem que eu estou aqui também? Eu sou mal visto. Eu sou, vamos dizer assim, eu sou manjado com o povo por causa do meu trabalho, por causa de eu estar explorando o povo na cobrança dos impostos. Eu vou subir nessa figueira brava e vou ficar escondido no meio das folhagens, e assim Jesus vai passar aqui por baixo e eu vou ver Ele bem de pertinho, bem como Ele é. Então veja, irmãos, a ideia que o Zaqueu teve é de alguém que decididamente quer encontrar e quer conhecer Jesus. O dia que nós decidirmos que de verdade queremos mais de Jesus, nós vamos nos empenhar mais, vamos buscar mais, vamos pagar o maior preço para buscar conhecer melhor o nosso Senhor Jesus. Nós vamos pagar. Veja, irmãos, o que determina é o desejo no nosso coração de conhecer Jesus. Quando nós queremos mais de Deus, nós estamos dispostos a orar mais. Quando nós queremos mais, conhecer mais Jesus,
nós estamos dispostos a jejuar mais. Quando nós queremos mais de Jesus, nós estamos dispostos a aprender mais da palavra, porque a palavra de Deus também nos revela quem é Jesus. Quando nós queremos mais de Jesus, nós não pensamos no preço que temos que pagar, nós simplesmente pensamos na maravilha que vai ser no dia que nós estivermos frente a frente com Ele. Sabe? E aqui veja agora, o Zaqueu superou todas essas barreiras e tal, subiu, se escondeu nas folhagens da árvore. E aí quando Jesus chegou embaixo da árvore, diz aqui ó, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém não só passar uns momentos com você, hoje eu vou dormir lá na tua casa. Hoje eu vou ficar, vou permanecer, vou pousar lá na tua casa, Zaqueu. Irmãos, que coisa maravilhosa, nós vemos a recompensa de quem está disposto a pagar o preço para se encontrar com Jesus. O que o Zaqueu fez se tornou nada perto do privilégio. Ele nem imaginava que Jesus ia olhar para cima e ver ele lá. Que surpresa! Ele pensou provavelmente que ia passar Jesus aqui como eu estou andando, e aquela multidão, e ninguém ia perceber a presença dele ali na copa da árvore. Mas Jesus, sendo Deus onisciente, onipresente, que tudo sabe, quando chegou embaixo da árvore, ele não só viu que o Zaqueu estava lá, mas ele olhou para o Zaqueu e chamou o Zaqueu pelo nome. Disse: Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa que aconteceu na vida do Zaqueu. Agora veja, mais uma barreira que se apresentar aqui, que foi superada. Então, o Zaqueu desceu depressa e tal. Aí Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Esse homem, no caso Jesus, foi se hospedar na casa de um pecador. Irmãos, esses murmuradores de plantão, eles não sabiam que exatamente para um homem tipo Zaqueu foi que Jesus veio ao mundo. Jesus veio para salvar e libertar o pecador dos seus pecados. Veio para resgatar aquele que está perdido hoje na marginalidade, no crime, no pecado, na prostituição, nas drogas, até assassinos. Jesus veio exatamente para essa classe marginalizada pela sociedade. Veja, aqui nós aprendemos mais uma coisa, que a condição principal para que alguém possa encontrar a salvação em Jesus é reconhecer que é pecador e que precisa de um Salvador. Tem muita gente que já conhece muito do Evangelho, mas ainda não encontrou a salvação em Jesus, porque não reconhece os seus próprios pecados. Não reconhece que é um miserável pecador e que precisa da misericórdia do Senhor para não perecer eternamente no inferno. O começo da salvação de um homem e de uma mulher é reconhecer que é pecador miserável e que por sua própria condição não consegue se salvar. Mas quando reconhece suas fraquezas, aí então a graça e a misericórdia de Jesus entram na vida dessa pessoa. Esses murmuradores de plantão, eles não entendiam disso. Esse homem veio, foi ser hóspede na casa de um pecador. Aí veja, irmãos, outra coisa maravilhosa. Então Zaqueu, já com o mestre ali na casa dele, você já imaginou isso? Você tem Jesus lá na tua casa, mas fisicamente, pessoalmente, como Zaqueu recebeu Jesus, poucos tiveram esse privilégio, irmãos. Poucos tiveram o privilégio de ter o mestre sentado à mesa para participar de uma janta.
Agora, poucos têm esse privilégio, porque tem muitos ainda que buscam servir a Deus, ter um encontro com Jesus semanal na igreja, mas nunca permitiram que Jesus siga com eles para as suas casas. Tá muitas casas de pessoas, irmãos, que se intitulam cristãs evangélicas, que Jesus ainda não entrou lá. Jesus ainda não participa do convívio de muitas famílias que fazem parte do povo da igreja. Muitos são seguidores de Cristo no domingo, no culto. Mas o que nós aprendemos, irmãos, que Jesus não quer ser o nosso Salvador, o nosso amigo, ou algo mais, somente em algumas oportunidades. Ele quer habitar conosco, Ele quer se mover conosco, Ele quer estar na nossa casa junto conosco, com os nossos filhos, no nosso casamento, no nosso lar, na nossa profissão, no nosso trabalho. Ele quer verdadeiramente estar conosco todos os dias. Todos os momentos, nas horas boas e nas horas amargas da nossa vida, Jesus quer estar conosco em todos os momentos. Ele não quer ser o nosso Jesus só no domingo no culto. Ele quer estar comigo e com você na tua casa. Pastor, mas ele pode estar, né? Nós temos que ver uma segunda questão aqui. Será que o ambiente que eu ofereço lá na minha casa permite a permanência de Jesus na minha casa? Será que Jesus se sentiria à vontade dentro da minha casa? Ou ele se sentiria incomodado a ponto de ter que sair de lá? O que poderia incomodar Jesus a ponto de ele não querer ficar na minha casa, pastor? Coisas que não agradam a ele. Primeiro, a convivência entre os membros da família. Ele precisa de um ambiente harmonioso para que ele possa permanecer na nossa casa. Segundo, ele precisa ver quais são as atitudes que nós temos dentro da nossa casa. De repente, nós não temos nenhuma regra a respeito dos programas de televisão e ele não vai aceitar qualquer coisa. Até 1h, 2h da madrugada assistindo séries, assistindo essas coisas, esses podridões. São coisas que Jesus jamais vai poder participar conosco ali no sofá. Jamais. Outras coisas, músicas mundanas tocando o dia inteiro no nosso som, na nossa casa. Jamais Jesus vai ficar dentro de um ambiente desse, meus irmãos. Jamais Jesus vai ficar numa casa onde o que toca lá não são louvores que louvam e glorificam o seu nome. Ele vai se sentir forçado a sair de lá. Ele vai se sentir pressionado a sair da nossa casa, porque o ambiente que nós estamos oferecendo para ele não está à altura para que ele possa permanecer lá. Organize o teu ambiente para você receber Jesus na tua casa. Selecione o que você ouve na tua casa. Selecione o que você conversa na tua casa. Selecione o teu relacionamento com os membros da tua família. E aí convida, Jesus, pode entrar que a casa é sua. Venha, Jesus. Pode vir, Jesus, fica conosco, nosso amado e Salvador. Habita conosco, mora na minha casa, permaneça conosco, seja o nosso membro da nossa família. Agora veja, irmãos. Então Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus na sua casa, com alegria. Jesus não quer nada com tristeza, ele quer, aonde Jesus está, aliás, tem que ter alegria. Tem que ter alegria. Se na tua casa não é uma casa feliz, alegre, dá uma olhada lá. De repente está faltando a presença de Jesus, que é a alegria em pessoa. Zaqueu recebeu Jesus gostoso na sua casa, com muita alegria. Este homem está, já li o versículo 8. Zaqueu se levantou, então, naquele momento glorioso, e disse para Jesus:
vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Aí, irmãos, Jesus disse para ele, né? Então disse Jesus: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Irmãos, eu vejo que grande diferença, por exemplo, na página anterior aqui da nossa Bíblia, aquele encontro que Jesus teve com o moço rico, com o jovem rico. Aquele jovem rico chegou para Jesus e perguntou: mestre, o que é necessário que eu faça ainda para ser salvo? O que é necessário, Jesus, que eu precise fazer ainda para ser salvo? Jesus disse: não, você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe. O homem respondeu: desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Quando Jesus ouviu isso, disse: falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riqueza no céu. Depois venha e siga-me. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Vendo a tristeza dele, Jesus disse lá sobre os ricos. Irmãos, veja que oportunidade que esse jovem rico perdeu. Claro que ele viveu com certeza com a sua riqueza por mais alguns anos na terra. Mas ele poderia estar vivendo há mais de 2000 anos no paraíso junto com Jesus, se ele tivesse aceitado a conversa que Jesus teve com ele. Se ele tivesse aceitado renunciar aos bens que ele tinha aqui nessa terra, ele podia estar há mais de 2000 anos desfrutando da eternidade junto com Jesus. Agora veja a diferença dele para o Zaqueu. Zaqueu voluntariamente falou para Jesus: mestre, eu vou dar a metade dos meus bens que eu tenho para os pobres, e se em alguma coisa eu tenho roubado alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Que diferença, irmãos. Que coração voluntário para receber Jesus. Aí então o Senhor Jesus, claro, não aguentou essa sinceridade do jovem, porque ele demonstrou um verdadeiro arrependimento diante de Jesus. Irmãos, é bom dizer que arrependimento tem que ser acompanhado de restituição. Se eu roubei alguém, eu devolvo. Se eu devo pedir perdão para alguém que entristeci muito nessa minha vida, eu peço perdão. Se eu preciso perdoar alguém para poder seguir a Cristo, eu peço perdão, eu perdoo. Eu estou pronto, Jesus, para começar uma vida nova junto com o Senhor. Eu confesso, Jesus, que tenho entristecido muitas pessoas, não tenho medido palavras para entristecer minha família, meus amigos, meus parentes. Eu tenho magoado todo mundo, tenho pisado, tenho massacrado. Mas agora, Jesus, que eu estou tendo um encontro com o Senhor, eu estou disposto, querido Jesus, a pôr tudo isso para fora, consertar, pedir perdão, perdoar, restituir alguém que eu tenha de alguma forma dado um prejuízo para essa pessoa. Eu estou disposto, querido Jesus, a começar de novo para mim poder ter uma nova história nesta vida. Sabe aonde que muitos tropeçam na busca por Jesus, irmãos? Porque chega na igreja ou no evangelho e quer colocar um pano por cima de todo aquele passado bichado e não quer aproveitar a oportunidade para fazer uma limpeza no seu interior, para fazer um conserto verdadeiro, tanto com Deus como com as pessoas também.
Tem que haver um conserto, uma limpeza, um arrependimento, uma conversão verdadeira. Aliás, conversão quer dizer mudar o rumo. Mudar o rumo. Irmãos, às vezes, nosso estilo de vida na nossa família, no nosso meio, se torna tão sobrecarregado que as pessoas têm até tristeza de conviver conosco. Será que não é oportunidade? A coisa está empacada, está encalhada, a coisa não deslancha, não vai. Eu agora parece que dei numa muralha assim, não consigo avançar. Será que não é hora da gente buscar uma verdadeira conversão na presença do Senhor? Uma verdadeira mudança de vida de verdade. Nascer de novo, morrer para nós mesmos e nascer de novo para Cristo. Será que não é uma oportunidade para nós, irmãos? Irmãos, eu estou sentindo aqui, eu pregando para nós em poucas pessoas. Mas eu estou pregando, irmãos, como que aqui tivesse 300 pessoas. Porque com certeza Deus quer falar com alguém de nós aqui. Não estou medindo esforço de me esforçar para pregar a palavra de Deus nessa noite aqui nesse lugar. Se Deus falar com você, não endureça o teu coração, abra o teu coração. Pode começar hoje uma grande mudança na tua vida. Pode começar hoje uma grande mudança na tua vida. Então, depois dessa manifestação do Zaqueu, eu vendo, acerto, quero limpar a coisa, Senhor. Quero acertar minha vida com o Senhor. Então Jesus disse, hoje veio a salvação nesta casa. Hoje veio, como que Jesus estivesse dizendo, eu estou aqui jantando, vou pousar aqui, mas mesmo depois que eu for, a minha presença vai permanecer aqui. Mesmo depois que eu não estiver mais aqui, e Ele foi mesmo, e enviou o Espírito Santo, que permanece para sempre conosco, todos os dias. Ele está na nossa casa, está na nossa família, está no nosso lar, Ele está em tudo na nossa vida. Pois este homem também é descendente de Abraão. O Zaqueu era da família, era do israelita. Esse homem é descendente de Abraão. Agora veja, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem sabe, irmãos, nós ainda não tivemos essa experiência com o Senhor. Né? Estamos no meio, estamos ouvindo, mas ainda não tivemos aquele novo nascimento que Jesus fala para Nicodemos. Sabe, é hoje. Eu sou bonzinho, todo mundo que não presta, eu sou bonzinho. Não tem essa parte, meu filho. Não tem essa parte. Nós não valemos nada. Nossa, pastor, o senhor me mata. Nós não valemos nada, irmãos. Se não fosse a graça e a misericórdia de Jesus, nós não valemos nada. Sabe só quando que nós passamos a ter valor? Quando Jesus passa a habitar em nós. O salmista Davi, irmãos, ele era tão consciente disso que ele chegou a dizer, eu não passo de um cão morto. Eu não passo de um cão morto. Nós não somos nada, irmãos. Quando Jesus passar a habitar em nós, o Espírito Santo, aí vai agregar um verdadeiro valor. A nossa alma é preciosa para Deus, mas nós como seres humanos, não temos grande valor não, irmãos, como seres humanos. A nossa alma é o bem maior que nós temos aqui. Se ela viesse a perder, não sobra mais nada. Se a nossa alma vier a se perder, não sobra mais nada que se aproveita em nós, irmãos. Nós somos mentirosos, nós somos falsos, somos traidores, somos de tudo que não presta. É ou não é? Hoje Jesus está nos chamando
para verdadeiramente ter um encontro com Ele e apagar nosso estilo de vida e começar um estilo verdadeiro na presença dEle. Amém, Jesus? Vocês estão tão quietos que até me incomodou agora. Muito quietos, né, irmãos? Só para quebrar esse silêncio, vamos aplaudir a Jesus. E o Zaqueuzinho já faz mais de 2000 anos que está no paraíso com Jesus. Está esperando o momento do arrebatamento da igreja para nós irmos nos encontrar todo mundo lá. Ai, que alegria, pastor. Ai, que gozo na alma. Parece que eu falei que você vai levantar às 3:30 da madrugada para ir para o serviço. Não, eu falei que nós estamos aguardando o toque da trombeta, que vem buscar os salvos desde os 4 cantos da terra. E nós queremos estar no meio da multidão que vai subir para se encontrar com Jesus. Amém? Então, amém.